Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Ambev, a BEV3, pregão desta terça-feira, dia 30 de março. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest, aqui na parte de baixo desse vídeo. Você pode clicar no botão, deixar o sino das notificações devidamente ativado. Também aqui ao meu lado o aplicativo DV Invest, onde você tem todas as carteiras de ações, carteiras de fundo imobiliário, recomendações de swing trade e diversos relatórios de análise que são disponibilizados dentro do aplicativo. Você pode testar gratuitamente nos próximos 14 dias e também já receber as próximas carteiras agora para o mês de abril. Vamos então aqui falar da Ambev, avaliando um cenário mais longo até o curto prazo, ou seja, avaliando um gráfico anual, gráfico quadrimestral, mensal, semanal e diário, olhando um perfil de longo prazo até um perfil de curto prazo. Essa é a ideia, fazer um panorama geral usando a análise técnica, que é minha especialização, e ver se está interessante para compra, para venda ou ficar de fora, para quem já está comprado. Enfim, essa é a ideia da análise aqui especial da Ambev. Começando pelo gráfico anual, nós temos um ativo basicamente dentro de uma tendência de alta de longo prazo. Dá para ver que movimento inteiro de subida, teve um ano aqui de queda, depois subiu, deu uma pequena parada, só um pouco, porque assim, a correção já não era uma correção tão grande em relação a toda a subida e vai aumentando a probabilidade de se ter uma correção um pouco maior no tempo ou no preço. Então isso aqui tudo vai ficando uma correção mais no tempo, e inclusive vindo para testar a média móvel 3 períodos. Ano passado, 2020, terminou com queda de 14,32%. Por enquanto a gente está tendo aqui anos descendentes, máximas e mínimas descendentes, principalmente a desse ano passado, mas pelo menos vai se sustentando em níveis importantes de suporte. Tivemos um ano fechando lá embaixo da média, por exemplo, já é um ponto importante. Essa longa sombra inferior representa uma força por parte dos compradores, uma reação da queda que aconteceu no ano passado, então isso é algo também positivo, mas ainda o principal sinal para se ter um próximo movimento de alta durante alguns anos, que aumentaria a probabilidade de se ter aí 3 ou mais anos aí para cima, seria a superação da máxima de 2020, que está em R$19,15. Então não temos isso ainda fica com um contexto então um pouco mais de poder ficar ainda mais lateral. Então a gente vai ter que rastrear isso em prazos menores para ver se já dá para arriscar um pouco em cima de Ambev, tentando pegar um prazo maior aí de retorno, ou seja, buscar um bom retorno em cima de um prazo maior posicionado em cima desse papel. Então, olhando para o gráfico anual, quadrimestral, que cada barra dessa aqui, cada candle desse aqui representa o comportamento médio do preço em 80 dias, 80 pregões, dias úteis. A ação está dentro aqui de uma tendência basicamente de baixa, ou seja, dentro do movimento de queda do gráfico mensal. Vou colocar o gráfico mensal anual. Aqui é um movimento de baixa que chegou na média, um ponto de suporte, e ela chegou através de topo e fundo descendente. Mas o ponto favorável é justamente essa recuperação que eu mostrei aqui no anual, que significa o quê? O ativo gerou um grande quadrimestre de queda, mas se recuperou no restante do ano, nos 2 últimos quadrimestres, e parou aqui em cima de uma zona de resistência junto com a média, brigando para ver se volta para cima da média. Ou seja, antigamente a média funcionava aqui como um patamar de suporte, aqui para trás suporte, quando ela surgiu aqui era um nível de suporte, agora ela está funcionando um pouco mais como resistência. Então a permanência, até o candle anterior conseguiu fechar levemente acima, mas o sinal um pouco mais relevante é superar 16,91. Superar 16,91 para reforçar, deixa eu voltar aqui para a minha tela, superar 16,91 para voltar para ter uma expectativa maior de subida. Ponto favorável, gerou um candle grande de baixa, mas não deu sequência, não fez nova mínima, não deu a continuidade nesse cenário aqui, nesse quadrimestre negativo que foi dominado pelos vendedores. Depois desse, vamos dizer assim, desse desespero na parte de queda, não deu sequência, não foi bem a interpretação do mercado de jogar o preço ainda mais para baixo. Qual o desafio principal aqui nesse momento para gerar algo mais relevante para a BEV3? É ter o retorno do preço para cima da região dos 16,40, 16,60, que é isso aqui, ó, era uma região inteira de suporte, ficou ali funcionando como suporte um bom tempo e agora está abaixo desse patamar, então é um nível de resistência. Então tem um risco um pouco maior ainda de abrir compra no ponto atual.
O ponto favorável é que se olharmos só aqui, ó, o gráfico, pegando aqui o Fibonacci em cima desse movimento de baixa, que é verificar o quanto de retração essas linhas aqui, cada linha dessa aqui tende a funcionar como resistência, ou seja, um ponto onde o preço pode parar de subir e começar a cair. Aqui no primeiro candle aqui até ameaçou fazer isso, já no segundo já fechou acima de todas as linhas anteriores. Isso representa o quê? Um enfraquecimento, uma expectativa menor de isso aqui acontecer. Aumentou um pouco mais a chance disso aqui acontecer nessa ação. Então, qual o limite aqui que a gente vai avaliar em prazos menores que vai aumentar ainda mais essa expectativa de poder ter esse caminho aqui ao invés desse caminho? É ocorrer fechamentos de um mês para cima desses 16,60 ou sinalizações de alta no gráfico diário, semanal, quando eu falo sinalizações de alta, fundo, ascendente, pivô de alta acima dessa região 16,60. Se já acontecer a superação dos R$ 16,91, já é algo mais positivo. Enfim, esse patamar aqui é um patamar justamente de avaliação de quem realmente está no controle da situação, pensando num prazo maior na BEV3. Para cima dos 16,60, 16,91, um controle maior por parte dos compradores. Para baixo dessa região aqui, perdeu essa mínima aqui desse último candle, reforça um sinal de controle da situação por parte dos vendedores e uma probabilidade maior de queda do preço. Então está no momento um pouco mais arriscado de entrada. Qualquer compra que for feita aqui, só pensando em longo prazo, de ficar mais de um ano posicionado em ABF3, de 1 a 3 anos pelo menos, colocaria menos capital só olhando essas duas periodicidades, quadrimestral e anual. Seguindo para o mensal, onde a gente vai falar mais basicamente de uma questão de médio para longo prazo. Quando eu falo médio para longo prazo, eu estou falando aqui basicamente de você entrar no ativo e ficar de 3 a 10 meses posicionado. Isso aqui seria para mim um médio para longo prazo. E de longo prazo é daqui para frente, em cima, ou seja, basicamente de um ano para frente, posicionado no papel. Ou seja, basicamente o que eu quero dizer aqui é que se eu entro comprando aqui a Ambev agora com esse mês bom de alta que ela está tendo, com 11,3% de alta, entrar comprando o ativo aqui, teríamos aí a expectativa de poder ficar posicionado de 3 a 10 meses, tentar pegar o próximo movimento de subida do gráfico mensal. Qual é a tendência do gráfico mensal? A tendência do quadrimestral é de baixa, a do anual é de alta, está dentro de um movimento de queda e, consequentemente, quando você está dentro do movimento de queda aqui, a tendência é que o prazo abaixo fique numa tendência aí de baixa. Já o gráfico mensal está dentro já de um movimento de uma tendência de alta, que ainda não ganhou muita força. Por que não ganhou muita força? Porque está justamente naquela região que eu vou colocar aqui o quadrimestral desse lado, está justamente aqui nesse patamar, travado em cima dessa zona de resistência, principalmente em torno dos 16,50, colocando em 16,40, 16,60, 16,50. Está aqui travado em cima dessa região. Correções, movimentos longos para baixo, que reduz um pouco a expectativa, um pouco maior de subida, mas esse mês está sendo muito bom, porque o ativo está, depois de ter voltado para baixo da média, está voltando para cima dessas médias, está tendo uma boa recuperação, ou seja, o ativo bate, assim como aconteceu em BBDC4, o ativo bateu em cima de um nível de suporte, que tinha voltado primeiramente para baixo da média, no gráfico mensal, bate em cima do suporte e está voltando para cima das médias, aumentando a chance de ter o quê? A primeira possibilidade de entrada, sendo um pouquinho mais arrojado, já comprar a superação da máxima do mês de março a partir do mês de abril, que seria a formação de quê? De um fundo ascendente, exemplo, como se você tivesse sido aqui, ó, caiu, subiu, você entraria comprando, aí foi lá em cima, voltou quase, veio para acionar o stop, que seria a limitação de perda da operação, ou seja, de prejuízo, só que o papel foi lá e ganhou força para cima. Aqui é a mesma coisa, entrou comprando aqui, pensando em ficar de 3 a 10 meses posicionado em Ambev, stop vai ficar aqui para baixo e tentando pegar aqui pelo menos 2 vezes o tamanho desse risco dessa operação. Quais são os próximos desafios dessa atual tendência de alta de curto prazo e dessa expectativa de alta que ela está deixando aqui nesse mês? É essa região aqui que vai do fundo anterior até a máxima desse topo, que é uma região aí na casa dos 16,63 a 16,91. Lembrando, se rompeu 16,91 lá no gráfico quadrimestral, é algo mais positivo, porque confirma um candle que conseguiu se sustentar acima da média. E aqui seria significativo, por quê? Porque geraria um pivô de alta no gráfico mensal, aumentando a probabilidade de buscar no próximo nível de resistência, que seria esse topo e esse outro topo aqui. Resistências ali em torno de R$ 18,27, seguido de R$ 19,26, pegando os níveis de preço
que são mais bem testados, né? Desde aqui de trás, mais bem testados, tem mais níveis de teste aqui. As máximas estão localizadas em R$19,15 e R$19,87. Então essa seria a expectativa para o ativo. E se acontecer justamente esse sinal de alta e gerar um movimento de subida, qual a projeção de alta para a Ambev dessa atual tendência de alta? Pegando aqui os números do Fibonacci, fazendo uma projeção alternada inicialmente, temos um primeiro nível de projeção em 16,70, 61,8% desse movimento de subida sendo projetado a partir dos 13,35, bate em 16,70, e 100% desse primeiro movimento de subida aqui sendo projetado a partir dos 13,35, R$19,17, que olha que interessante, vai bater lá em 2 topos. Então, um viés aí positivo para a ação, essa projeção. Fazendo a projeção já depois que aconteceu o rompimento, se acontecer esse rompimento, abre espaço para se olhar para uma projeção aqui de 61,8% deste movimento, em vez de ser dos 13,35, ser aqui dos 16,91 e olhar um pouco mais para a região dos R$21,15 aqui em termos de projeção. Então, basicamente, temos aí umas projeções interessantes aí de 16,70, 19,17 e na faixa dos R$21,13 para o ativo. Então, já mencionei aqui pelo gráfico mensal quais seriam as formas de entrada. Uma forma aqui, e a segunda forma seria o que? Um pivô de alta, sendo um pouquinho mais moderado, aguardar aquele rompimento 16,91 que eu mencionei, criando uma expectativa um pouco maior de subida, primeiramente para testar ali uma resistência que dá para se ver no gráfico quadrimestral, localizado na faixa dos R$18,70. E aqui eu já mencionei também essas resistências no ativo. Para quem comprou o papel, qual o sinal pior? É voltar para baixo da mínima deste mês. R$13,35, retornou para baixo desse patamar, que é justamente essa mínima, geraria um topinho descendente no quadrimestral, mantendo o ativo dentro dos topos descendentes, e anularia a tendência de alta do gráfico diário, ou seja, superou isso aqui, voltou do gráfico diário, não, no gráfico mensal, voltou aqui para baixo, seria o sinal mais negativo para quem está posicionado e um ponto de saída de uma posição comprada de prazo maior, de médio para longo prazo, em cima de Ambev 3. Então, mais uma vez, chamando até atenção aqui, ó, subiu em 3, basicamente caiu nas 3, 3 de novo, 3 corrigindo, então está dentro aí de uma certa simetria de tempo, de movimento de subida, movimento de queda, que pode desencadear um novo movimento para cima aí na Ambev. Seguindo agora para falar do gráfico semanal, olhando para um gráfico aqui que visa falar do curto a médio prazo nessa ação, o que ela veio aqui fazendo foi o quê? Um pivôzinho de baixa, uma tendência de baixa no gráfico semanal, ou seja, tendência de baixa aqui no gráfico mensal, só que já com sinais de provável indefinição dessa tendência, mudança dessa tendência. Por quê? Porque a ação volta para cima de um nível importante. Quando ela voltou aqui, ela fez aqui um primeiro ponto, ela testou 2 topos anteriores, ela tentou subir, caiu. E aí depois que ela caiu, perdeu esse suporte, isso aqui tenderia a funcionar como resistência, essa linha. Só que ela volta para cima e observe como ela está conseguindo se sustentar acima. A última teste foi aqui, ó, foi gerar aqui na semana passada um topo descendente e a ação conseguiu já reverter essa sinalização, mantendo-se acima da média. Inclusive isso acontecendo neste pregão, superando aqui os R$15,68. Isso anula a formação do topo descendente no gráfico semanal a favor da tendência, anula a formação do topo descendente e cria o quê? Um viés mais positivo para o papel. Então, por isso que eu estou mencionando que a tendência vem sendo de baixa, podemos falar até que está de baixa ainda, mas eu olho mais para uma tendência indefinida com um viés de alta. Eu poder falar assim, uma tendência de baixa com um viés de alta nesse momento. Ou seja, a tendência de baixa enfraqueceu e a chance de mudança para uma tendência até mesmo de alta ganhou força depois de ter anulado essa formação de topo descendente através deste candle aqui. E dentro desse formato dá para então já abrir uma compra aqui pensando já no curto para médio prazo, que seria ficar posicionado de 3 a 10 semanas no papel? É possível. Quando eu falo é possível, é porque ainda é aquela região importante lá dos 16,40, 16,60, é um nível de desafio importante para o papel, que é basicamente isso aqui. Colocaria menos capital. Então, de tudo que eu venho falando, assim, dá para comprar no longo prazo? Tá, dá para comprar, apesar da tendência lá do quadrimestral ser de baixa. A do mensal é de alta.
e está acabando o mês com viés de alta. Então, coloca menos capital, sendo um pouco mais arrojado. A partir do momento que veio para cima dessa região 16,60, 16,40, 16,60, passou a proporcionar sinalizações de alta, você abre espaço para se colocar mais capital em cima desse ativo. Entrou com capital aqui comprando uma BF3 no ponto que se encontra. Onde ficaria o stop? O stop mais bem posicionado nesse momento seria abaixo dessa mínima aqui, da semana passada. Seria lá na faixa dos R$ 14,70. A outra situação de stop mais curto em R$ 14,99, abaixo da mínima desta atual semana, que só tem basicamente 2 dias ainda. E está bem na semana, então, com alta de 3,17%. Desafio em termos de resistência, pelo gráfico semanal, essa máxima aqui em 16,30, seguido dos R$ 16,53. Olha só os 16,53, que é basicamente entre ali os 16,40 e 16,60, citado aqui do gráfico quadrimestral. Um desafio bem importante, foi lá onde o ativo bateu e começou a cair. Então, novamente aqui, aumentando a expectativa de ter algo para cima. Falando já no curto prazo desse papel, nós temos aqui a ação retomando a tendência de alta. Então, ela vinha fazendo uma movimentação um pouquinho mais lateral. Topo aqui, fundo aqui, topo aqui no mesmo nível do fundo do topo anterior, fundo aqui basicamente no mesmo nível também do fundo anterior, um sinal de retângulo que está rompendo aqui. Opa, está rompendo, então vou comprar aqui. É possível? É possível, o stop está um pouco grande, mas é possível. Vou entrar comprando aqui, já rompeu, vou entrar comprando o papel. Como já falei lá pelo gráfico semanal, vou colocar o stop aqui de 3,9%, vou tentar pegar um movimento lá para cima, que aí daria uma relação de retorno de 1 para 2. Mas antes vamos ter alguns desafios importantes, que é, primeiramente, o imediato é esse aqui, de R$ 15,62, o segundo, R$ 15,95, e aí o terceiro ficando um pouco mais lá para cima na faixa de 16,80. Tem um intermediário aqui na faixa de 16,27 também, que é um outro nível de resistência. Então, primeira forma, sendo um pouquinho mais arrojado dessa forma. Segunda forma de entrada, tem essa região aqui, ó, olha só como tem uma região ali para trás que foi muito testada, região dos 15,68, aqui também virou resistência. Veio para cima dessa região, passou a proporcionar sinalizações de alta, fundo, sinalizações de alta que você costuma fazer suas entradas, fundo ascendente, pivô de alta, acima dos 15,68 também, já para um perfil mais moderado, dá para se buscar entrada aqui em cima de ABF3 desta forma. O sinal mais negativo é retornar para baixo aqui dessa perda dessa mínima. E o que a gente pode fazer aqui com essa lateralização, com esse rompimento? Qual a expectativa de subida se replicar essa altura aqui? Eu estou pegando até uma região intermediária, daqui desse fundo aqui um pouquinho mais alto, para esse topo aqui. Então, vou pegar, fazer essa projeção de alta, usando aqui o Fibonacci, para facilitar. Temos aí a projeção, olha só que interessante a projeção dessa lateralização, onde vai bater. 16,60. Lembram desse número? Lá do gráfico quadrimestral? Que coincide também com a resistência do gráfico semanal que eu falei, 16,54. O gráfico diário, resistência um pouquinho mais acima, em 16,80. Enfim, é um ponto ali de possível objetivo para quem está abrindo compra, para quem está comprado em ABF3 e sabendo que pode se trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, na casa dos R$ 15,07 para quem está comprado já nessa ação ou para quem está abrindo uma compra aí de rompimento desse topo anterior dos 15,68, stop em R$ 15,07, tentando pegar um movimento lá para essa região dos R$ 16,54 até R$ 16,80. É isso, amigos. Espero que tenha ficado claro aí a questão o cenário como um todo desse ativo. Tendência de alta recuperada no gráfico diário. Tendência de baixa ainda no semanal e no mensal, mas o semanal com viés mais de alta. No mensal, desculpe, a tendência de alta. O semanal, que é a tendência de baixa, mas com viés de alta. Então, temos recuperação de curto prazo da tendência de alta. Semanal, com expectativa também de retomada da tendência de alta. Mensal, já dentro de uma tendência de alta, gerando sinal bom. E os desafios grandes para alinhar os prazos menores, alinharem os prazos maiores para cima, que seria primeiramente romper os 16,91 e posteriormente a gente visualizar ali a superação no decorrer de 2021, a superação da máxima de 2020, para aumentar a probabilidade de aí sim ter uma tendência mais bem alinhada para cima, uma expectativa maior de subida aí nos próximos anos para esse ativo. É isso, um grande abraço. Deixe seu like, seu joinha aqui nessa análise especial de Ambev e até a próxima.